Professor Valtuir, com a palavra, fica à vontade, professor. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Meet ao vivo, Meet de orientação do plano de trabalho. Desejo uma boa noite também ao professor Paulo Henrique, que vai, juntamente com o professor Felipe Magno, conduzir esse momento de orientação para a construção do plano de trabalho. Cumprimento também o professor Henrique Jonathan Berlanda, nosso tutor. Tem mais um tutor na sala, né? Quem é, por favor? A nossa outra tutora é a professora Márcia. Márcia Rafiz, tutora do Polo de Xambioá. Oi, Márcia, boa noite, boa noite. Que bom. Bem, gente, vocês têm visto... Boa noite, professor. Vou ficar com o microfone desligado, que estou aqui com alunos. Tá bom, tá bom. E boa noite a todos os acadêmicos que estão presentes nesse momento de orientação, de conversa sobre a construção do plano de trabalho. Vocês têm acompanhado aí as rotas, né, sobre a direção do professor Paulo, do professor Felipe, e vocês têm acompanhado também os Meet, né, os vídeos que a gente tem gravado de orientação de cada uma das etapas que perfazem o plano de trabalho. Pois bem, esse plano de trabalho, gente, ele é a rota condutora, a rota mestre de toda a prática extensionista que vocês vão realizar. Eu entendo que é desafiador, né? Nem todos têm, inclusive eu me encaixo nesse rol, muita habilidade para escrever. E a gente, quando produz um texto, quando produz uma introdução, quando produz uma justificativa, quando escreve uma metodologia, seja de um trabalho, de um projeto, ou seja de um artigo, eu também tenho dificuldade. E aí, para isso, eu tenho que lançar mão dos recursos que a própria internet me favorece. Lá no ambiente virtual, os colegas têm adicionado muitos materiais que são de orientação, né? Eu, quando tenho que escrever um texto, eu não me atenho somente àqueles materiais básicos que o professor, que a revista ou que o curso demanda, eu vou atrás de outras fontes para me subsidiar na hora de fazer as escritas. Não tem como escrever, não é sem ter uma preparação antes. Escrever não é como um ato do Espírito Santo que chega na nossa cabeça, nos coloca uma luz e a gente sai por aí escrevendo. É preciso que tenha uma leitura prévia, é preciso que tenha um conhecimento prévio. E para vocês construírem esse plano de trabalho, esse projeto bem adequado e dentro da realidade de cada um dos polos e de cada um dos grupos, é necessário essa construção de leituras prévias. Eu quero aproveitar esse momento para deixar esse meu recado da necessidade de que vocês, ao mandarem para a gente as primeiras versões, para a gente fazer aquela olhada, aquela orientação, que vocês tenham bastante zelo pelo material que vocês estão produzindo. Na gestão pública, o gestor o tempo todo está submetendo propostas, está mandando projetos para órgãos financiadores. E olha, gente, eu já fui analista, já estive do outro lado da gestão pública, sendo um órgão financiador e avaliando projetos. A primeira coisa que eu olho é o capricho, é o zelo pela escrita da língua portuguesa corretamente, é o zelo pela formatação do padrão que é disponibilizado aos órgãos públicos e pelo zelo às normativas científicas que a gente coloca quando, né, direciona a uma administração pública nos mandar um projeto. Se não tem esses três elementos básicos, de cara eu rejeito a proposta e nego o financiamento para aquela entidade. Para vocês verem o quão é importante o zelo, né? Essa formalidade extrínseca que a gente está falando. Então, dado esse recado, eu passo a palavra para o Paulo, que vai conduzir esse momento. Eu vou estar aqui, né, assim como vocês, acompanhando a fala do Paulo, acompanhando a fala do professor Felipe, mas, como eu disse para eles hoje na nossa organização, né, Paulo, os protagonistas desse momento são vocês dois, né? Então, eu quero passar a palavra para você e aí você conduz. Paulo, muito obrigado por aceitar o desafio, Paulo, Felipe, e vamos todos juntos nessa noite produzir muita coisa boa. Um abraço.
Boa noite a todos. Professor Valtuir, obrigado pelas palavras. Professor Felipe, professora Márcia, professor Henrique. Em especial, uma boa noite para vocês, nossos queridos alunos, o qual a gente se empenha e se dedica tanto, né, para ver vocês cada vez mais eficientes, produzindo conteúdos com maior qualidade. Esse é o nosso desafio, eu tenho certeza que é o desafio de vocês também. Bom, como é de costume, nessas aulas de orientação dirigida, é interessante, antes da gente abrir para vocês tirarem as dúvidas, que eu sei que não devem ser poucas, afinal de contas vocês tiveram aula de plano de trabalho, ODS, modalidade, diagnóstico, e eu sei que para alguns é novidade, né? E esse desafio, ele proporciona barreiras a serem rompidas e com certeza isso vai gerando dúvidas. Mas antes da gente abrir para esse momento de dúvidas, vamos fazer uma breve recapitulada do conteúdo para que vocês possam entender a importância do plano de trabalho. É como o professor Valtuir mencionou, vocês são futuros gestores públicos e o plano de trabalho nada mais é do que uma organização prévia da forma como vocês vão executar a atividade de vocês. Então, um plano de trabalho com esse carinho que o professor Valtuir mencionou, com esse esmero, com esse cuidado detalhista, com a metodologia bacana, ele vai embasar a execução da atividade de vocês e exprimir a maior qualidade possível. Então, é muito importante que vocês, nesse momento do plano de trabalho, sejam detalhistas, cuidadosos, observadores, para que vocês possam planejar previamente e assim executar um plano de trabalho. Eu vou compartilhar a tela e peço que vocês me informem se estão vendo, e também peço a vocês que me informem se porventura o meu áudio falhar. Eu estou com um pouco de instabilidade de conexão aqui, já foi umas 2, 3 vezes que deu uma picotada aqui, então se meu áudio ficar ruim ou falhar, peçam que eu volto, falo novamente, tranquilo? Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minuto. Podem me confirmar se vocês estão conseguindo verificar o modelo do plano de trabalho? Se vocês estão vendo o documento? Tudo bem, professor. Aparecendo? Obrigado, Carlene, também por avisar. Bom, pessoal, esse é um modelo, como o professor Valtuir mencionou, que nós colocamos lá na rota para servir de suporte, de base, de apoio para que vocês enxerguem como que é um plano de trabalho já redigido, né? Já escrito. Então é importante vocês observarem que primeiro começa com o polo de vocês, né? Então aqui a gente colocou um polo hipotético, que é o polo de Ponte Alta, apesar de que aqui nós estamos com os polos de Xambioá e Campos Lindos. Então aqui vocês vão adicionar o polo respectivo de vocês. No título do plano de trabalho, já começa a primeira orientação, né? É importante que no título do plano de trabalho de vocês façam a elaboração de um título claro, um título objetivo, que exemplifique o que vocês querem fazer e também demonstre a área de atuação da atividade extensionista de vocês, né? Vejam aqui que o título desse plano de trabalho é Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores Públicos, Estratégias de Gestão de Pessoas para Eficiência Administrativa em Ponte Alta do Tocantins. Vejam quão claro esse título, né? Aí eu gostaria de recapitular vocês. Lá na nossa matéria de apresentação da disciplina, a gente sempre está mencionando, aqui no trabalho de vocês vão falar de gestão de pessoas, ou vocês vão falar de gestão financeira e orçamentária, ou direito aplicado à gestão pública, ou gestão de sistemas de informação. Essas são as temáticas relacionadas às disciplinas que vocês já viram. Então, quando vocês forem escrever os planos de trabalhos de vocês, lembrem-se dessas temáticas, elas precisam estar atreladas ao plano de trabalho de vocês, certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, mas veja que aqui, nesse modelo, ficou bastante claro que eles vão falar de gestão de pessoas, né? Então, representou claramente o objetivo que eles queriam. Eles querem atuar desenvolvendo e capacitando esses servidores públicos. Então, fica claro e é importantíssimo que vocês façam um título claro e objetivo, porque quando a pessoa for ler o plano de trabalho de vocês, ou chegar lá no dia da palestra, da roda de conversa, o primeiro contato que ele vai ter é com o seu título.
né? Hoje em dia, só para exemplificar a importância do título, quando a gente vai ler uma matéria de jornal, qual é a primeira... Boa noite, Caroline, tudo bem? Qual é a primeira coisa que a gente vê? O título. Então, o título, ele é o nosso cartão de visita, é o primeiro impacto, certo, pessoal? Então, lembrem dessas dicas na hora da elaboração e definição do título de vocês quando vocês forem escrever o plano de trabalho de vocês. Depois, a gente tem a modalidade. Essa modalidade que está aqui é a modalidade oficina. Mas nós tivemos também uma rota específica para falar das modalidades da atividade extensionista. Né? Então, a gente tem a oficina, a gente tem a roda de conversa, a gente pode ter palestra, né? Pode ser uma produção de um vídeo, audiovisual, enfim. O importante na atividade extensionista, e aqui eu abro um parênteses que eu gostaria de reforçar com vocês, é a beleza da atividade de extensão, porque aqui, diferente, por exemplo, de um projeto de pesquisa acadêmica, que nós vamos garimpar informações, a ideia da atividade de extensão é que vocês peguem um conhecimento que vocês adquiriram na universidade e levem para a sociedade, certo, pessoal? Então, assim, aqui é bacana que vocês definam, então, a modalidade de acordo com a temática de vocês. Vejam aqui que eles vão capacitar servidores. Então, uma oficina, um workshop, ele cabe muito bem, né, para esse fim que se propõe. Mas, às vezes, se a temática de vocês fosse mais com a intenção de fomentar o debate, por exemplo, uma roda de conversa seria mais interessante. Então, quando vocês forem definir a modalidade de vocês, lembrem-se do que vocês estão se propondo a fazer e aí batam o martelo com relação à modalidade. Nós temos uma rota toda com diversos tipos de modalidades, diversos tipos de exemplos. Então, é muito importante que vocês linkem a modalidade com que vocês estão se propondo a fazer, para que não destoe. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui hipotético. Se eu quero capacitar um grupo de servidores públicos, ou seja, eu quero ensinar eles a utilizar, por exemplo, o portal da transparência de determinado município. Se eu quero capacitar eles de como utilizar esse portal, como acessar, como criar uma senha, como acessar determinadas informações, eu não posso fazer eu até poderia fazer uma roda de conversa, mas veja que um workshop, uma oficina demonstrando passo a passo, seria mais interessante. Então veja que é importante esse ajuste na modalidade, pessoal. Então, vencemos a questão do título, vencemos a questão da modalidade. Aqui em acadêmicos vocês vão colocar o nome de vocês, o nome dos membros do grupo, né? Esses nomes já foram nos enviados anteriormente, mas é importante que vocês coloquem eles aqui. Gostaria de lembrar que esse template, esse documento, a gente tem ele na versão editada também nas nossas rotas, se eu não me engano é a rota da aula 3, então vocês podem estar editando a partir desse documento. Bacana. Ok, defini meu tema, defini minha modalidade, introdução e justificativa. Então a gente vai começar a escrever o nosso plano de trabalho aqui na introdução, aqui na justificativa. Aqui na introdução, é importante que a gente contextualize o problema, ou seja, a gente contextualize esse problema que a gente enxergou na sociedade. E esse problema ele foi enxergado por meio do diagnóstico. Então, vocês fizeram, com certeza, um diagnóstico, vocês, com base nas temáticas, vincularam um tema com esse problema e agora vocês precisam de contextualizar esse problema. Por que eu estou fazendo essa atividade de extensão? Por que eu me propus a capacitar, aqui nesse exemplo hipotético, os servidores públicos? Porque eu preciso de uma eficiência. Então, eu constatei uma ineficiência aqui. Então, eu quero trabalhar melhorando a eficiência. Então, eu contextualizei esse problema, né? E aí, vocês podem ler o texto que vocês vão verificar que isso está acontecendo. Então, além de contextualizar esse problema que vocês perceberam por meio do diagnóstico, nesse tema que vocês pretendem abordar, é importante vocês expor também as razões do porquê você está fazendo essa atividade extensionista, por que você está desenvolvendo ela e apontando por que ela é relevante. Muitas vezes eu posso diagnosticar um problema, mas ele não é tão relevante, ou seja, ele é de baixo impacto. Então, vocês aqui nesse momento, além de contextualizar esse problema, vocês precisam trazer o porquê que é relevante você trabalhar nisso. Nesse exemplo hipotético aqui, a eficiência da administração pública é extremamente relevante. Então, aí, veja que aqui na introdução é preciso de justificar, né? Busca capacitar gestores e servidores em temas como motivação, liderança. Por quê? Porque isso vai ter um impacto na administração pública. Então, dentro desse modelo hipotético, a gente vê que nessa introdução foi contextualizado o problema, foi exposto a importância da execução dessa atividade,
né, ao qual aquela comunidade seria, ao qual essa atividade seria executada na comunidade. Vejam que a introdução não é uma coisa muito gigante, ela precisa conter esses elementos que eu falei para vocês. Vocês podem escrever mais do que 2 parágrafos, não tem problema, mas vocês precisam sempre lembrar de contextualizar o problema, né, que esse projeto, essa atividade de extensão está se propondo, né, a abordar. Vocês precisam de expor as razões, vocês precisam de demonstrar o porquê que vocês estão fazendo isso e por que isso é relevante. Fazendo isso na introdução, você tem uma introdução e uma justificativa excelente, uma introdução e uma justificativa bacana, né? Vocês podem enriquecer aqui com mais informações, por exemplo, na hora de você contextualizar e justificar essa atividade, você pode pôr aqui dados do seu diagnóstico, que levou você a perceber esse problema. Aqui na introdução vai ficar bacana e vai linkar com essa ideia da introdução e justificativa que eu estou apresentando para vocês. Certo, pessoal? Além disso, a gente tem a questão do objetivo de desenvolvimento sustentável. Os nossos queridos ODS. Aqui também nós tivemos uma rota para explicar cada um desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E os objetivos de desenvolvimento sustentável, como já foi explicado, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque isso aqui é uma aula de revisão, mas já foi explicado na nossa rota, eles vieram para justamente levar a sociedade a um caminho mais próspero no futuro. Então, nós precisamos vencer algumas coisas que ainda existem na nossa sociedade, que a gente não quer que elas existam mais. Por exemplo, a ODS número 1 fala da erradicação da pobreza, certo? Então, a gente quer acabar com a pobreza. Então, você tem diversos outros ODS que falam de temáticas, cidades sustentáveis, você vai ter saúde e bem-estar, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando de trabalho decente e crescimento econômico. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com servidores, nós estamos querendo melhorar a qualidade do trabalho, a gente quer fomentar o desenvolvimento econômico com eficiência maior nesse projeto de extensão hipotético que eu estou exemplificando para vocês. Então aqui vocês já começam a perceber que tudo no plano de trabalho tem que estar linkado. É importante que tudo faça sentido, né? Veja que eu apresentei um problema, eu contextualizei esse problema e agora eu disse qual ODS eu vou atingir com base no meu problema. Então eu não poderia pegar uma ODS aqui, uma outra ODS e colocar aqui que não tivesse a ver com a minha temática. Então quando vocês forem colocar a ODS no trabalho de vocês, vocês precisam justificar o porquê que ela está linkada com a atividade de vocês. Então, lembre-se disso quando forem colocar o objetivo. Precisa ter uma correlação com a ação extensionista de vocês. Lembrando que vocês podem colocar mais de um ODS aqui também. Se você verificar que a sua atividade extensionista está impactando 2 ODS, não tem problema. Vocês podem colocar mais de um ODS aqui, certo, pessoal? Aqui nesse momento eu faço uma pausa para perguntar se alguém tem alguma dúvida nesses primeiros tópicos, porque se a gente for daqui até o final, acaba que às vezes você pode esquecer a sua dúvida. Então, se você, aluno, tiver alguma dúvida e quiser perguntar com relação a isso que já foi abordado, eu abro o microfone aqui para que vocês possam perguntar, certo? Alguém ficou com alguma dúvida com o que foi falado até o momento? Bom, eu imagino que não. Parabéns, vocês estão. Então, eu imagino que vocês estão compreendendo tudo e eu fico muito feliz com isso. Apesar de que se você não quiser tirar sua dúvida agora e deixar para o final também, a gente vai ter um momento lá, então não precisa ser obrigatoriamente agora. Se você tiver uma dúvida com relação, né, uma dessas temáticas e quiser tirar no final, não tem problema. Então, vamos continuar. Agora a gente vai falar dos objetivos, né? Então, no trabalho de vocês, nós vamos ter objetivos gerais e objetivos específicos, né? O objetivo geral, ele vai descrever, como é que eu posso explicar? O propósito, ou seja, o porquê, de maneira global, assim, aquele negócio mais macro, do porquê que você está fazendo esse projeto. Ele vai descrever o alvo de maior abrangência, aquilo que você, a sua maior abrangência, né? Eu costumo dar um exemplo, e eu sempre faço esse exemplo porque ele é bem didático. Imaginem uma escadinha. Esse topo da escada é o seu objetivo macro, é aquele maior. E esses objetivos específicos, eles são os degraus da escadinha que vão levar a esse objetivo maior, certo? Então, quando vocês forem escrever o objetivo geral, coloquem aquele objetivo macro do trabalho de vocês. Vejam que a nossa temática era capacitar gestores e servidores públicos para melhorar
né, a eficiência, né? Veja que o objetivo geral é esse objetivo macro, que já está bem claro lá na temática. É o objetivo geral. Mas o que eu vou fazer para contribuir para chegar nesse objetivo geral? Os degraus da escadinha que eu falei para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar conceitos fundamentais da gestão de pessoas. Então, ó o primeiro degrau. Eu vou capacitar os participantes sobre quais são as técnicas de motivação, de liderança, de comunicação organizacional. Por quê? Porque isso vai me ajudar a chegar lá naquela melhoria da eficiência que eu tenho no meu objetivo macro. Então, olha o segundo degrauzinho da escada. Eu vou promover o desenvolvimento, vou promover o desenvolvimento de competências, de habilidades essenciais para a eficiência administrativa. Veja que é mais um degrauzinho que vai me ajudar a chegar lá no meu objetivo macro, certo? Então, todos os seus objetivos gerais precisam ser linkados ao seu objetivo macro, como se fosse uma espécie de degrauzinho em que a pessoa vai subindo para conseguir chegar naquele objetivo macro. Então, são metas específicas que vai te ajudar a conseguir atingir o objetivo geral de vocês, certo, pessoal? Lembrando que cada objetivo ele precisa apresentar metas concretas que possam ser alcançadas. Por quê? Porque cada objetivo tem que ter uma clara correspondência com os resultados esperados. Esses objetivos seus aqui, que você vai colocar no seu trabalho, né, com lastro na sua temática, ele precisa estar lá na frente, no relatório que vocês vão fazer, linkados aos resultados esperados. Então, esses objetivos, eles precisam ser concretos. Esses objetivos, eles precisam ser mensuráveis, eles precisam ser verificáveis. Por quê? Porque depois você espera alcançá-los lá nos seus resultados esperados, certo, pessoal? Então, quando vocês forem falar dos objetivos gerais específicos, lembrem-se dessas dicas que eu estou passando. E aqui eu abro um parênteses para falar para vocês que essa gravação também vai ficar disponível na nossa rota da aula, se eu não me engano, da aula 6 ou 7. Na próxima rota, né, essa gravação vai ficar disponível para vocês, então vocês sempre podem voltar aqui e consultar algumas dessas dicas que a gente está passando. Mas lembrem-se que todas essas dicas que eu estou falando para vocês têm nos materiais prévios que o professor Valtuí, nosso professor coordenador, mencionou para vocês. Bom, mas vamos dar seguimento aqui então. Então, além dos objetivos gerais específicos que vocês que vocês agora colocaram no plano de trabalho de vocês, vamos recapitular. Então, vocês, né, colocaram título, vocês falaram qual é a modalidade de vocês fizeram a introdução, a justificativa, colocando, né, toda aquela questão que eu falei para vocês de contextualizar, de colocar relevância, de justificar. Vocês linkaram o objetivo de desenvolvimento sustentável, que são aqueles ODS que a gente tem na rota específica. Depois vocês colocaram o objetivo geral e específicos no plano de trabalho de vocês. E agora, o que você vai fazer? Você vai colocar o público-alvo. Veja que o título de vocês, o título que foi bem trabalhado, como nesse exemplo aqui, ele já entrega o público-alvo, né? O público-alvo dessa ação são os nossos gestores públicos e os servidores municipais e os profissionais que atuam na administração pública. Não poderia ser diferente, porque assim como esses outros tópicos, tudo isso tem que estar linkado com títulos, tudo tem que fazer sentido. Então, não faz sentido lá no título eu colocar que eu quero capacitar os gestores públicos, os servidores públicos, e aqui eu colocar que meu público-alvo vão ser os alunos do ensino médio. Não vai fazer sentido. Vejam vocês, não linka. A conta não fecha, a conta não bate. Então, quando vocês forem colocar o público-alvo de vocês, coloquem um público-alvo que faça sentido. E aqui eu dou mais uma dica para vocês, né? Nós temos atividades de extensão que são executadas em tempos mais longos, tempos mais curtos, não existe uma regra específica de qual o tempo ideal, né? Então, assim, vejam vocês que vocês têm um semestre para executar essa atividade extensionista de vocês, e na época da execução não serão muitos dias. Então, não coloquem um público-alvo aqui inalcançável, tá? Não é que vai estar errado, mas você não vai conseguir atingir o estado do Tocantins inteiro. É muito difícil. Então, quando vocês forem definir o público-alvo de vocês, em razão do período, aqui fica mais uma dica, coloquem um público-alvo alcançável. E outra, coloquem um público-alvo que vocês vão ter acesso, que vocês vão conseguir acessar, né? Por exemplo, nesse exemplo hipotético que a gente está dando, a gente poderia colocar aqui o prefeito. Mas será que a gente conseguiria fazer esse movimento e o prefeito estar presente? Talvez não.
Então é importante vocês colocarem públicos-alvos que vocês vão conseguir ter acesso, que vocês vão conseguir alcançar. Certo, pessoal? Bom, bacana, maravilha. Agora a gente vai falar da parte de metodologia. Então veja que a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso plano de trabalho. Veja vocês que esse plano de trabalho, então, ele é um grande planejamento do que eu quero fazer. Eu venho justificando os porquês, linkando com o ODS, colocando os meus objetivos geral, específico, para quem que eu vou falar. E aqui na metodologia a gente vai criar etapas que vão me ajudar a ter uma atividade extensionista de sucesso, que vai me ajudar a chegar nos objetivos que eu me propus a alcançar nessa atividade de extensão. Então vamos aqui, etapa 1. Diagnóstico da realidade. Aqui é a etapa que vocês fazem antes, né? Que a gente já tem trabalhado com vocês, que os tutores já têm falado com vocês, que aqui é onde vocês estão verificando as problemáticas. Então, aqui foi a etapa 1 dessa atividade, ou seja, esse grupo aqui, né, nesse modelo hipotético, eles conduziram entrevistas com gestores, com servidores lá na administração pública de Ponte Alta, né? Depois eles fizeram um levantamento dos dados sobre a capacitação e o desenvolvimento profissional daqueles profissionais naquela região com análises, né, de iniciativas que já existiam ou não, participação dos servidores. Então eles fizeram um diagnóstico para entender essa problemática deles. Bacana, feito esse diagnóstico, a gente vai para a etapa 2. Parcerias e planejamentos. Então lembre que na etapa 2 de vocês vão ter que colocar, vocês vão precisar de parcerias, né? Porque vocês precisam, nesse caso hipotético, precisariam da participação dos gestores públicos, dos servidores nas oficinas, para que essa atividade fizesse sentido. Então eu tenho que ir lá conversar com eles, eu tenho que ir lá convidar eles, eu tenho que ir lá chamar eles, eu tenho que ir lá falar com eles. Então é importante que vocês busquem essas parcerias linkadas também ao público-alvo de vocês, ou pessoas que vão ajudar vocês a acessar esse público-alvo. Além disso, você também tem parcerias ligadas ao local e à data. Afinal de contas, você vai fazer uma atividade de extensão, você vai fazer uma palestra, uma roda de conversa, se a sua atividade for nessa modalidade, você vai precisar de um local para fazer isso. Então aqui, ó, nesse exemplo hipotético, Câmara Municipal. Então eu tenho que ir lá na Câmara, pedir uma agenda, conseguir essa agenda, colocar aqui, para que fique planejado, para que quando você vá divulgar a sua atividade de extensão, né, o seu convidado saiba qual dia, qual a data, qual o local, qual o horário, né, porque senão como é que você vai convidar eles? Então é importante você alinhar, você planejar as ações que vocês vão fazer, né, com base nesse diagnóstico que vocês fizeram. Então é interessante que vocês tenham um plano de ação detalhado para que vocês possam, né, aplicar e executar essa atividade de vocês. Então, aí a gente vem para a etapa 3, eu consegui as parcerias, agora eu vou divulgar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o pessoal resolveu criar cards para divulgar essa oficina, visitar os órgãos públicos para falar com gestores, mas você pode fazer outros tipos de divulgação, você pode fazer uma divulgação na feira, se o seu público-alvo estiver por lá, você pode fazer uma divulgação por meio da internet, por meio de telefonemas, né, por vídeos, enfim, você pode divulgar da maneira que você achar mais eficiente. Lembre-se que vocês serão futuros gestores públicos. Então, a eficiência nas ações de vocês, a eficiência tem que pautar as ações de vocês. Então, sempre que vocês forem pensar, como é que eu vou divulgar essa oficina? Parem, reflitam e falem, olha, eu acho que é melhor a gente divulgar por meio de boca a boca. Eu vou lá, vou falar com as pessoas, porque o grupo está ali, ele se reúne ali tal data, então se eu for lá, eu vou conseguir falar com todo mundo e convidar todo mundo. Ou não, eu vou fazer uma divulgação por meio de cards, vou entregar na porta da secretaria que eu quero falar. E lembrando, a gente está dando exemplo aqui de secretaria, de colégio, mas o público-alvo de vocês pode ser qualquer parcela da sociedade civil organizada, pode ser um grupo de merendeiras, pode ser um grupo de feirantes, pode ser uma comunidade X, um bairro, enfim, aonde vocês diagnosticarem o problema, vai ser o público-alvo de vocês, tá? Mas também, claro, como vocês estão no curso de gestão pública, é importante destacar que o trabalho de vocês precisa estar linkado àquelas temáticas e à gestão pública. Então, muito cuidado para não planejar algo fora do escopo da gestão pública, né? Por exemplo, eu quero fazer, né, uma palestra sobre como fazer cirurgias de baço, de punho, de mão. Não, vocês não estão cursando medicina. Então, não faz sentido
de maneira nenhuma, até porque o público-alvo teria que ser alunos e outra, você precisaria de profissionais. Então, veja que não faz sentido com a gestão pública. Então, lembre-se, eu dei esse exemplo mais extraordinário só para vocês se chocarem. Vocês precisam fazer algo que esteja dentro do escopo da gestão pública e vinculado àquelas temáticas. Porque vocês cursaram no semestre passado, no segundo semestre, a disciplina de gestão de pessoas, ou gestão financeira e orçamentária, ou direito aplicado à gestão pública, ou gestão de sistema da informação. Então é importante que vocês façam isso dentro do escopo da gestão pública e linkado a essas temáticas. Porque é claro que dentro do escopo da gestão pública a gente tem outras infinidades de temáticas. Mas aqui vocês precisam se atentar a essas 4 temáticas. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos seguir, porque senão, né, eu vou conversando aqui demais e acaba que a nossa aula pode demorar bastante. Etapa 4, preparação dos materiais. Então, nesse caso aqui, eles vão fazer uma oficina. Então, eles precisam elaborar panfletos, precisam preparar essa oficina, organizar os materiais, organizar um slide, um possível slide que eles vão passar lá no dia. Então, é importante que haja essa preparação dos materiais e que também haja essa organização da oficina. Então, é preciso que as pessoas revisem, ensaiem, para que no dia saia tudo muito bem, né? Então é preciso que vocês preparem um espaço. Eu vou fazer uma roda de conversa. Como é que é a composição das cadeiras numa roda de conversa? Você precisa chegar lá no dia, colocar as cadeiras em círculo, com todo mundo olhando para si, né? Olhando uns para os outros, perdão. Então, assim, vocês precisam ter esse esmero, esse cuidado, e isso é importante para que a atividade de vocês, a atividade de extensão, consigam trazer esse impacto que vocês querem trazer na comunidade. Lembre-se que o conhecimento, ele transforma vidas, transforma o ambiente, e para você uma coisa que pode parecer simples, porque você está na faculdade, você está estudando, para outra pessoa é uma grande novidade, e você vai mudar a vida daquela pessoa levando esse conhecimento. Então, tendo isso em mente, é importante que vocês tenham esse cuidado, esse esmero. Vejam como está detalhado aqui, né? Estão ensaiando, estão revisando, estão preparando o espaço. Isso é esmero, pessoal, isso é cuidado, né? E aí, claro, dentro dessas metodologias, para a gente, até chegar no dia da organização da nossa oficina, da execução da nossa atividade extensionista, perdão, vai chegar aqui, no caso desse exemplo hipotético, o dia da realização da oficina. Nesse caso, eles colocaram aqui, eles pensaram em uma sessão teórica, depois atividades práticas, depois discussão e perguntas. Lembre-se, isso está desta forma porque que eles estão fazendo uma oficina. A depender da modalidade de vocês, isso pode variar um pouco, certo, pessoal? Então, sempre fiquem atentos a isso. E aí depois, né, para a nossa disciplina, a gente precisa apresentar um relatório final e um seminário. Esse seminário é um momento especial que o professor Felipe, que o professor Valtuí e outros muitos professores da universidade, nós iremos visitar os polos aí, né? Semestre passado eu fui no polo de Itacajá, mas nesse semestre eu posso estar em Xambioá com vocês, eu posso estar em Campos Lindos com vocês, ou eu posso estar em outro polo. Mas vocês precisam preparar esse relatório final, porque ele vai ser a base do seminário de vocês. Então, é importante que vocês constem nessa metodologia. E aí vocês, mais à frente, a gente vai passar informações de como é que vai ser esse seminário, como é que vai ser esse relatório final. Não precisam de se preocupar com isso agora. O momento agora é de preocupação com o plano de trabalho, que ele que vai dar a base, o alicerce para a execução da atividade extensionista de vocês. Certo, pessoal? E aí a gente chega então no campo de resultados esperados. Lembrem que eu falei para vocês dos objetivos específicos e o cuidado que vocês tinham que ter com eles, porque eles precisavam ser concretos, eles precisavam ser verificáveis, alcançáveis. É porque eles vão refletir aqui. Né? Vejam vocês que eu queria lá falar das práticas de gestão para melhoria. Então, se eu queria falar, eu espero o aprimoramento no final. Né? Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Além disso, eu queria trabalhar essa motivação organizacional com os servidores lá nos objetivos específicos. E aqui eu espero o que então? Se eu quero trabalhar essa motivação com eles, eu espero um aumento de engajamento. Então vejam vocês que o resultado esperado, ele está linkado com os objetivos. E assim sucessivamente. Se eu quero trabalhar lá no DS, ou DS número 8, o que eu espero aqui? Se lá eu quero falar de uma gestão pública mais eficiente, inclusiva, com melhoria de qualidade de trabalho, eu espero aqui então um avanço na construção dessa gestão pública mais eficiente, inclusiva, aliado ao ODS 8. Então, vejam vocês que tudo que eu coloquei nos ODS, nos objetivos,
tá refletindo aqui nos meus resultados esperados. Vejam, por isso que é importante vocês linkarem tudo, né? E aí, por fim, a gente vai ter o cronograma. O cronograma vai, né, ele vai... É onde vocês vão colocar o período, né, por itens do que vocês vão estar fazendo até vocês chegarem lá na entrega do relatório final, né, para a gente finalizar a nossa disciplina. Então, vejam que aqui tem a apresentação do seminário, aqui tem a entrega do relatório final, mas aqui tem o diagnóstico que vocês já fizeram ou estão fazendo, elaboração do plano de trabalho, que é isso que a gente está discutindo aqui, vocês estão lá um tempo que vocês estão digitando, escrevendo, construindo esse plano, as reuniões de alinhamento que vocês vão fazer, as parcerias, lembra da metodologia? Olha ela aparecendo aqui, as buscas de parceria, as divulgações, a elaboração dos panfletos, porque nesse caso aqui eles queriam fazer panfleto para divulgar, mas vai depender da forma que vocês vão querer divulgar. Então vejam que tudo está aqui no cronograma e aí o grupo foi colocando as datas. Ah, eu quero fazer isso em fevereiro, a elaboração eu vou gastar fevereiro e março, as reuniões eu quero sempre estar me reunindo, então eu vou reunir em fevereiro, março, abril, maio. Um detalhe, aqui na realização da oficina é a realização da atividade extensionista de vocês, que aqui é uma oficina, mas pode ser, né, dentro da modalidade que vocês escolheram qualquer outra modalidade, mas vejam que isso aqui tem que estar lá dentro do cronograma no período que vocês têm para executar a atividade de extensão. Então, eu recomendo que vocês vão lá no cronograma, vejam qual que é a data que vocês têm, até porque quando vocês forem buscar parceria para definir local, data, horário, vocês também vão precisar saber, eu tenho de tal data até tal data para fazer. Então, vão lá no cronograma, tá? E vejam qual é essa data. E aqui a gente é um pouco rígido, o professor Valtuir, né, ele nos passa essa orientação para que a gente se atenha a essa data de execução. Então, é por isso que é importante vocês cumprirem todas as etapas, para que quando vocês chegarem nesse período aí das datas de execução, vocês estejam com tudo ok, com tudo pronto para executar essa atividade. Porque, afinal de contas, nossa disciplina, o que vai ser avaliado é justamente todas essas etapas até a execução da atividade. Então, para que vocês possam lograr êxito nessa matéria, vocês precisam executar, de fato, a atividade. Certo, pessoal? Então, assim, né, eu trouxe uma recapitulação de tudo que a gente viu nas rotas, desde a rota da aula 1 até hoje. E eu espero que eu possa ter esclarecido muitas das dúvidas de vocês. Eu vou passar a palavra para o professor Felipe, ele vai dar seguimento a essa reunião, mas eu já informo vocês que, posterior à fala do professor Felipe, é importante que vocês tirem as dúvidas de vocês. Esse é um momento de orientação, a equipe está toda aqui, está eu, está o professor coordenador, que é o professor Valtuir, está o professor Felipe, está a professora Márcia, o professor Henrique, todos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês, porventura, tenham, por favor, esse é o momento ideal para vocês tirarem as dúvidas, certo? Professor Felipe, com a palavra. Fica à vontade, meu querido. Valeu, professor. Obrigado pela palavra. Pessoal, não menos importante, o último, menos importante é a nossa referência, certo? Nossa referência, todo o nosso trabalho tem uma normativas que a gente segue, que é as da BNT, né? Para ser mais incisivo, vai ser NPR 10520. Tá? Toda a sua pesquisa, que foi ou de livros, revistas, insights, jornais, que vocês pegaram essas informações do seu projeto, do seu trabalho, ela tem que estar referenciada aqui, tá? Tanto, todo tipo de referência que você tiver, você tem que mencionar aqui. E também tem que estar lembrando que sua referência tem que estar de acordo com o seu projeto, tá? Sua referência começou lá em cima, você com nomenclatura, coloca ela em sequência, tá, pessoal? E numera elas, referência 1, referência 2, tá? E sempre se atentar, pessoal, com a pontuação, tá, dessas referências. No caso aí, dessa referência que está exposta aí, no caso que foi a ONU, o Objetivo Sustentável, ela tem essa, na BNT, tem que seguir uma certa ordem para ela ficar correta, tá? E sempre quando vocês colocarem site, aqui, no caso na ONU, ele colocou ali, ó, a data do acesso. Não pode esquecer, professores, tá? Essa data é bem importante. E se vocês tiverem alguma dúvida nessa questão dessa referência, eu tenho um arquivo aqui, lá da Universidade de São Paulo, que ele explica detalhadamente
das referências de cada tipo de projeto, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar passando, compartilhando no grupo de vocês. Ele lá está bem detalhado, está bem tranquilo de fazer, tá? Eu acho que é isso, professor. Se alguém tiver alguma dúvida, é o momento agora de tirar essa dúvida. Bom, pessoal, muito importante a fala do professor Felipe, né? Afinal de contas, os trabalhos são científicos, eles são acadêmicos, a gente não está escrevendo aqui, né? A gente está escrevendo aqui na universidade, então é importante que a gente siga essas orientações que o professor Felipe passou, porque existe um padrão, uma padronização para que a ciência aconteça como ela acontece, então é importante que vocês sigam, né? Professor Felipe, eu não sei se você viu, o professor Henrique pediu para compartilhar no grupo, então se você quiser já pode... Já estou compartilhando. Bacana, show de bola. E aí, pessoal, vamos abrir para as dúvidas. A Ana Paula Veríssimo, né, ela já veio com a primeira dúvida, né? Ela perguntou se ela pode colocar evidências no trabalho. Pode. Ana Paula, você só me explica um pouco melhor para que eu possa entender. No plano de trabalho, você quer colocar fotografias? É isso? Nesse plano de trabalho que a gente tratou agora? Porque, assim, não há nenhuma óbvio que vocês possam colocar fotografias. Claro que o recomendado é que essas evidências de fotografias, como você falou, elas sejam colocadas no relatório final. Então, quando vocês forem apresentar o relatório final de vocês, que não é o momento agora, aí vocês coloquem as fotografias que evidenciem a realização do diagnóstico, da atividade de vocês, que vocês foram lá, né, a foto do pessoal, do antes, do durante, do depois. Então, essas fotografias é importante que vocês registrem em todos os momentos, né, desde as reuniões de alinhamento, desde a construção até a execução da atividade, propriamente falando, para que vocês coloquem no relatório final. Aqui no plano de trabalho não há necessidade de fotografia, basta que vocês coloquem, né, essas informações que eu falei para vocês, que o Felipe complementou. Por quê? Porque o plano de trabalho ele é prévio. Bacana, Ana Paula, então ele é prévio. Então eu estou me preparando para executar a atividade. Então, assim, eu ainda não tenho evidência da execução dessa atividade, mas eu vou ter quando eu executá-la. Então, o plano de trabalho, ele vai demonstrar como é que eu vou fazer isso, né? E aí, né, todas essas dicas, elas são muito importantes. Fotos no banner. Também, o banner de vocês, o banner, quando vocês forem fazer o banner de vocês, que é lá para o seminário, esse banner, ele vai ser feito com base no relatório final. Claro que o relatório final está depois, mas o professor Walter ele sempre brinca que você precisa do relatório para o banner, porque o banner é uma espécie de resumo do relatório. É lá que você vai colocar, né, todos aqueles tópicos do relatório final de maneira resumida, inclusive as fotografias. Então, lá na frente você vai utilizar essas fotos no banner. Mas aqui no plano de trabalho não há necessidade de você colocar fotografias, tá, pessoal? Eu não vejo nenhum óbvio de vocês colocarem, mas assim, o interessante é que vocês guardem esses registros de evidência lá para o relatório final de vocês e, claro, para o banner também, tá? Tipo um pré-projeto? Como assim, Ana Paula? É isso, esse trabalho agora não é bem um pré-projeto, porque ele é um plano de trabalho, né? Ele lembra em certas nuances um pré-projeto, mas não é, ele é diferente. Aqui a gente está falando como é que a gente vai trabalhar, nosso plano, nosso planejamento de trabalho. É um plano. Então, eu espero que você tenha captado a ideia, mas se ficou dúvida, você pode perguntar, não se acanhe. Mas aqui a gente não precisa se preocupar tanto com fotografia, a gente precisa colocar no papel aquilo que aquilo que a gente está se propondo a fazer com essas informações de contextualização, do diagnóstico, tudo isso que eu falei para vocês, tá? Então é importante que vocês tenham esse cuidado aqui no plano de trabalho, porque esse é o planejamento. Lembre-se que eu sempre bato nessa tecla. Vocês serão futuros gestores públicos, então vocês precisam fazer as coisas pautadas em um plano de trabalho, um planejamento. Nesse caso, é um plano de trabalho para execução de uma atividade de extensão. A gente tem outros tipos de planos de trabalho, mas esse aqui é focado no planejamento que vocês vão fazer para executar essa atividade de extensão de vocês. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Se os professores, tutores presenciais também quiserem falar alguma dúvida que é comum, né? Às vezes o aluno está tendo aqui, está com vergonha de falar, eu franqueio a palavra, professor Henrique, né, professora Márcia, para que vocês possam falar de dúvidas comuns, para que a gente fale para os meninos aqui, ou para as meninas, para os meninos e meninas, perdão, para que eles também, né, às vezes é a dúvida deles,
Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. E se mais alguém tiver alguma dúvida, por favor. Senão, eu vou devolver a palavra para o professor Valtuir, se ele ainda estiver aqui na reunião. Ele tinha um compromisso, não sei se ele ainda está. E aí a gente pode finalizar a aula. Professor Henrique, você abriu a câmera, eu acho que você quer falar, professor. Tava tirando a foto para o relatório. Mas sim, tinha um ponto. A importância do diagnóstico para a execução do plano de trabalho, professor, porque eu vejo, e é uma dificuldade que eu tenho desde o primeiro semestre, do segundo semestre, perdão, sobre a necessidade desse diagnóstico, o quão importante ele é para fundamentar o plano de trabalho em si e não deixar para a última hora, que é uma certa dificuldade que eu estou encontrando com meus grupos normalmente. Bacana, pessoal. Então, vejam que lá na introdução justificativa, vocês vão ter que justificar o trabalho de vocês. E o diagnóstico é um elemento-chave do porquê que você está fazendo esse trabalho. Então, essa dica do professor Henrique é extremamente sensacional. Não deixem o diagnóstico para depois. A ideia é que você faça ele antes, certo? Professora Márcia, também, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, professora. Boa noite a todos. É muito importante, professor Paulo Henrique, relembrar tudo isso em relação à estrutura de projeto e como que faz. É necessário relembrar. Quanto mais a gente relembra e refaz, né, mais fácil fica para a gente aprender como que funciona toda a dinâmica, aprender de fato, fixar, tá? A gente viu tudo isso no semestre passado e agora estamos fazendo o projeto de novo, é bom ver novamente. Só que, por que eu abri o microfone para falar para vocês? Eu quero pedir para vocês, alunos do TO graduado no geral, que essa escrita desse semestre, a gente está no projeto integrador, extensão integrador 2, que ela seja uma entrega que vocês subam um pouco a régua para fazer a entrega em relação ao do semestre passado, entendeu? Que ela seja uma entrega mais excelente do que a do semestre passado. Em relação a referências bibliográficas, né, semestre passado a gente entende que estava todo mundo, os acadêmicos aprendendo, então esse semestre a gente tem que fazer uma entrega mais competente, sabe, mais científica, mais profissional, mais gestores públicos de verdade, tá? A gente não passa a ser gestor público só depois que pega o diploma, não, tá? A gente já tem que se entender como gestores públicos a partir de então, tá? Então, vai o nome de vocês nesse projeto, vai o nome da Unitins, que tem um peso enorme, vai o nome dos professores com inúmeras qualificações, que é o nosso time, né, de professores e tutores. Então, vamos fazer bonito, né? Vamos entregar projetão. Obrigado, professora Márcia, contribuição excelente, pessoal, é isso mesmo, vamos elevar a régua. A gente entende que nos semestres anteriores vocês ainda estavam nesse mundo, chegando, mas agora vocês já estão aí, né, já tiveram diversas oportunidades, então o importante é que a gente vai evoluindo, né, a gente não pode ser pior do que a gente foi, a gente sempre tem que ser melhor do que nós somos ontem. Então, lembrem-se sempre disso, vamos subir a régua, é como a professora Márcia mencionou, é preciso de uma escrita acadêmica, científica, vocês são futuros gestores públicos, né, mas já são, a gente já pode considerar gestores públicos, o professor Felipe bem mencionou a importância dessas referências, dessa escrita acadêmica, então, inclusive nós tivemos na primeira aula, na rota da aula 1, né, inclusive está lá para vocês verem uma parte que falou de escrita acadêmica, então a gente está querendo que vocês subam essa régua mesmo. Isso não é bom para nós, isso é bom para vocês vão evoluir enquanto profissionais. Claro que a gente fica muito feliz, isso, 50% de gestores já, a gente fica muito feliz, muito alegre quando a gente vê a evolução, mas de certo modo, isso é para vocês também. Né, o futuro de vocês. Então, é muito importante também essa fala da professora Márcia. Mais alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma contribuição? Bom, pessoal, como ninguém tem dúvida, eu queria agradecer a presença do professor Felipe, né, a contribuição que o professor Felipe nos deu nessa aula, agradecer a contribuição da professora Márcia, também a nossa tutora lá de Xambioá, agradecer a presença do nosso querido professor Henrique, que também é o nosso tutor de Campos Lindos, que também deu sua contribuição aqui, nos ajudou bastante, e agradecer a presença do professor Valtuir também, que, né, nos abrilhantou aqui, que também deu dicas excelentes, pessoal.
O projeto integrador, e para finalizar a nossa aula eu falo isso, é muito importante porque durante o período de formação de vocês já vão ter a capacidade de mudar a vida das pessoas, tá? Lembrem-se sempre disso. O gestor público, ele muda a realidade ao qual ele trabalha, mas vocês, enquanto alunos, ou 50% gestores, como o professor Henrique mencionou, vocês já vão levar conhecimento, e a gente sabe que o conhecimento ele é transformador. Então, sempre tenham isso em mente, quando vocês forem sentar para escrever, coloquem esse esmero, coloquem esse cuidado, coloquem esse carinho que tanto foi falado. Certo, pessoal? Eu agradeço a presença de todos, a nossa aula finalizou, fiquem à vontade para sair, e é isso aí. Muito obrigado a todos os professores, obrigado a toda a equipe. Claro, Ana Paula, eu quero ser sorteado para ir em Xambioá e em Campos Lindos, um dos dois. Infelizmente, eu não vou poder estar presente nos dois, mas eu quero estar em um dos dois polos, pelo menos, porque eu tenho muito carinho por vocês, porque eu sei que vocês têm um desafio pela frente, mas eu tenho certeza que vocês vão romper e vão conseguir lograr êxito, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aproveito para informar vocês também, já finalizando a nossa aula, que a gente sempre está à disposição para dúvidas, podem falar com os tutores de vocês, se precisar que eu participe, eu entro no Meet, a gente está aqui para ajudar e auxiliar vocês, certo, pessoal? Tchau, tchau, boa noite, gratidão a todos que participaram, enfim, gratidão a todos. Boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite.